Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Aleluia, glórias a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor aqui vai dizer, no livro de Lucas, no seu capítulo 8, no seu versículo 22, sobre que Jesus acalma a tempestade. Aleluia, glórias a Deus. E aconteceu que num daqueles dias, aqueles tempos atrás, os discípulos de Jesus foram para o mar. Aqui está escrito lago, mas pelo que eu entendi, eles foram para o mar. E Jesus ficou na terra. Jesus, ele ficou em um lugar e os discípulos foram para o mar. Perdão, irmãos. Jesus estava com eles no barco. É porque eu preguei uma passagem ontem e estou confundido. Os irmãos me perdoem. Jesus estava com eles no barco. Jesus foram com eles. E eu imagino que antes deles entrarem no barco para irem para o mar, eles viram, olharam o tempo, e creio eu que estava um tempo bom, um tempo limpo, sem sinal de tempestade. Até que quando eles chegaram no meio do mar, quando eles chegaram no mar, veio uma tempestade forte, em que o barco ficava balançando para lá e para cá, e as ondas estavam indo, o barco enchendo de água, um cenário de tempestade que você imaginar na sua mente. E o que eu entendi dessa palavra, aleluia, glórias a Deus, que muitas das vezes a gente na nossa vida, antes da gente entrar no barco, a gente olha para o céu, vê aquele tempo limpo, sem sinal de tempestade. Eu creio que já aconteceu na vida de muitos irmãos aqui, que, aleluia, de repente estava tudo bem na tua vida, quando de repente do nada surgiu uma tempestade que você não sabe nem da onde veio. Aleluia, glórias a Deus. Foi uma tempestade que chegou no de repente, uma tempestade, aleluia, glórias a Deus, que você não sabe de onde veio. Você pergunta: meu Deus, como surgiu essa tempestade? Como surgiu essa prova? Como surgiu essa luta na minha vida? Eu não sei, estava tudo bem até agora. Aleluia. E eu entendi dessa palavra que no de repente a gente sempre tem que estar preparado para o de repente nas nossas vidas. Porque de repente pode chegar a tempestade, de repente pode chegar a luta, de repente pode chegar a prova, de repente pode chegar uma pessoa na tua casa pedindo oração e você não sabe se você está preparado ou não. Que é o que está acontecendo nos tempos de agora. A pessoa vai pedir oração para o irmão e o irmão fala: deixa só eu me preparar primeiro, que depois eu oro por você.
A gente não tem que sempre estar preparado. E a armadura espiritual de Efésios? Cadê ela? Será que nós estamos usando a armadura de Deus? Será que não estamos pedindo a Deus para nos revestir com a armadura? Será que não estamos, aleluia, preparados para o combate, para as provas que vão vir? E os discípulos, aleluia, quando estavam naquele mar, junto com Jesus, ou seja, eles estavam com Jesus. Tem muita gente que mesmo Jesus estando no barco, tem muita gente que, sabendo que Jesus está com ele, quando a tempestade vem, ele fica com medo. Não, eu não estou dizendo que é proibido sentir medo, mas eu estou dizendo sobre falta de fé. Em vez das pessoas agora estarem confiando em Jesus, as pessoas não estão mais confiando em Jesus. Aleluia. Porque veja só que na palavra do Senhor vai dizer que ele diz: mestre, mestre, estamos perecendo. Ele disse: estamos perecendo, ou seja, eles estão quase morrendo. Estão quase morrendo ali naquela tempestade. Muitas das vezes você está passando por uma luta, por uma prova que você está quase morrendo nela. Não morrendo fisicamente, mas você está quase morrendo espiritualmente. Muitas das vezes, aleluia, você olha para aquela luta, aquelas ondas gigantes, aquelas ondas, e ele der a ordem: aquieta-te, mar, para o vento e o mar tem que se acalmar, eles têm que parar. Não adianta, quando Jesus manda, até mesmo o inimigo tem que obedecer. Se o inimigo estiver tentando te derrubar, tentando te parar, e você está com Jesus, o inimigo de jeito ou maneira alguma, ele irá conseguir te derrubar e te tirar do propósito que Deus te colocou. Aleluia. Glórias a Deus. Porque se você tem promessa, não adianta vir tempestade que não vai te derrubar. Não adianta vir vento que não vai te derrubar. Se você é escolhido ou escolhida, não adianta. Não adianta. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Em questão de preparação que eu estava vendo, é que a gente tem que ser imitadores de Cristo. A gente tem que ser imitador de Cristo. A gente tem que imitar. A gente tem que fazer as coisas certas. Então, se a gente for ler a palavra da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus, ele sempre estava preparado para tudo. Não tinha uma coisa que Jesus não estava preparado. Se era paralítico, ele passava perto, ele fazia o paralítico andar. Se era cego, enxergava. Se era mudo, falava. Se era surdo, ouvia. E se estava morto, ele ressuscitava. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Para você ver que para Deus nada é impossível, até morto. Que para nós seres humanos não é possível de ser ressuscitado. A pessoa quando morre, para nós pensamos que não pode voltar à vida, mas como para Deus nada é impossível, Jesus, ele ressuscitava mortos. E se você estiver fiel, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, fazendo conforme o querer a vontade do Senhor e não a tua, o Senhor também ele vai te usar. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor ele vai te usar. Mas como eu falei, se você fizer o querer e a vontade de Deus, porque tem muita gente que quer ser usado, mas não vai buscar. Tem muita gente que quer ser usado, mas não vai orar.
Tem muita gente que quer que Deus faz um milagre, que Deus liberta um parente da família dele, mas ele não ora por aquela pessoa. Pelo contrário, ele parece que afunda mais aquela pessoa, mais do que ela já está no fundo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu recebi uma notícia muito boa hoje. Eu estava falando com meu irmão, que meu tio pastor André contou o testemunho que ele estava preso. Quem era para ficar 4 anos ficou 5 meses através da oração. Eu recebi uma mensagem dele hoje, falei da caravana que vai ter para Aracruz dia 11. Ele falou que ele ia ver se dava para ele ir lá encontrar com a gente, que ele mora lá. Só que ele falou que está trabalhando, se eu não me engano, foi numa fábrica de carro. Além dele ter saído, ele ainda já está trabalhando. E sabemos que uma pessoa, quando ela sai logo do presídio, não é tão fácil assim arrumar emprego. Para você ver que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que além dele sair com 5 meses, ele já conseguiu um emprego e creio que ele está vivendo bem. Aleluia, glórias a Deus. Então, se você tem um familiar seu, um parente seu, ou uma causa da justiça ou algo parecido, você não desista de orar, que Deus, com uma hora, com o tempo dele, ele vai fazer, ele vai operar, ele vai mudar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E são tantas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida, que eu gosto de contar por onde eu passo. Que logo no meu começo, quando eu comecei a trazer a palavra do Senhor, falaram para mim, né? Foi uma revelação, não lembro se foi irmã ou se foi irmã, que falou que eu ia sair para levar a palavra em muitos lugares. E quem está me acompanhando, igual meu tio André, meu irmão Anderson, meu tio Anderson e os demais irmãos que me acompanham, vão saber que pela misericórdia do Senhor essa promessa se cumpriu. Porque pela misericórdia do Senhor, aonde estão me chamando para levar a palavra, aonde Deus mandar levar a palavra, eu estou indo. Aleluia, glórias a Deus. E Deus é maravilhoso. Eu falei uma questão de você ser escolhido. Você é escolhido. Você não adianta você fugir do chamado que Deus tem na sua vida. Que se você não vir por você mesmo, Deus ele vai te trazer de volta. Porque eu já cheguei a me afastar dos caminhos do Senhor, inclusive reconciliei nessa igreja. E aleluia, glórias a Deus. Fiquei pouco tempo afastado. Por quê? Por causa do chamado que Deus tem na minha vida, assim como Ele tem na sua vida. Não adianta você tentar fugir, você tentar parar, que Deus ele não vai deixar. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, aqui está dizendo onde está a vossa fé. É uma coisa que está faltando agora, se nós for para ver a fé. Porque, aleluia, sabemos que a fé, ela de jeito algum deve faltar nas nossas vidas. Porque até para você expulsar um demônio de uma pessoa que cair oprimida, você tem que ter fé. Porque se você for tentar expulsar aquele demônio da pessoa, não acreditando que ele vai sair, ele não sai. Não adianta, você tem que acreditar, você tem que crer que o que está na sua vida é maior do que está no corpo daquela pessoa. Aleluia. E os irmãos podem fazer um teste. Se cair uma pessoa oprimida, tenta expulsar com dúvida no coração, ou desconcertado, que você vai ver se sai. Não sai. Aleluia. Então temos que sempre estar preparados com as armaduras
espirituais, com a fé, com a coragem, e está sempre pronto para o chamado de Deus, para que Deus está sempre pronto para o que Deus nos chamar para fazer. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que sempre estar preparados. Não podemos ficar despreparados um segundo. Porque essa tempestade que Jesus acalmou, antes dela vir, creio eu que antes deles entrar no barco para ir para o mar, o tempo estava bom. Porque se eles vissem a tempestade, eu creio que eles não iam. Eles não viram a tempestade. Né? Então, que está falando que depois que eles entraram no mar, a tempestade veio. Foi depois e não de repente. Então, o que você tem que entender é que as coisas indo de repente, você tem que estar preparado, que nem sempre você vai ver a tempestade chegando, que ela pode chegar no de repente. Não só para a tempestade, mas para tudo você tem que estar pronto. E tem que ter fé. Por que faltou fé naqueles discípulos quando eles estavam no meio daquela tempestade com Jesus no barco? Por que faltou fé? Faltou fé porque eles sabiam que Jesus estava no barco, mas eles se desesperaram. Você não pode se desesperar na luta que você está passando. Somente entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ver também, irmãos, uma coisa que para Deus fazer coisa nas nossas vidas, nós temos que ser igual Jó. Como assim igual Jó? No capítulo 1 de Jó, no seu versículo 1, vai dizer que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Eu estava estudando essa palavra lá em casa, e eu achei interessante que ele era um homem reto. Quando se trata de reto, se você for numa estrada reta, ela não tem curvas, ou seja, Jó ele não era um pé na igreja e um pé no mundo. Ou seja, Jó ele não estava na igreja, mas fazendo as coisas do mundo. Jó ele era um homem reto, não tinha curvas. E reto ele seguia para frente. Ou seja, ele cumpria também com as palavras que ele falava. Porque tem muita gente que fala que vai fazer e não cumpre nada. Aleluia, glórias a Deus. Jó também era um homem temente. Tem muitas pessoas que já perderam o temor de Deus. Tem muita gente que faz coisa errada, sabendo que é errado e não está nem aí para se consertar a sua vida. Jó desviava-se do mal. Tem muita gente também, aleluia, que não quer se desviar do mal. Está vendo que aquilo é errado e está vindo. Em vez de ele fugir, ele está indo ao encontro daquele mal. Ou seja, aleluia, são irmãos e irmãs, pessoas que estão vendo o pecado, em vez de estar fugindo, está indo para o pecado. Então, meus irmãos, aprendemos aqui nessa palavra de hoje que temos que estar preparados, temos que ter fé, não podemos estar desconcertados e devemos acreditar no Senhor que Ele pode fazer na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. E amados irmãos, esta foi a palavra que eu trouxe nesta noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Antes de eu entregar o microfone, aleluia, Jesus, glórias a Deus.
Eu queria estar louvando somente mais um.